O que torna um livro longevo? O que faz uma obra atravessar décadas e formar gerações de analistas? O pioneirismo da pesquisa, o enfrentamento de um tema que nunca se esgota e que se reatualiza na cultura, a inquietação de uma autora que segue causada pela psicanálise e inspirada pela vida? Eu sou a Patrícia Corsetto, está começando mais um Entre Elas, e hoje eu converso com Ana Laura Prats, que é psicanalista, fundadora da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, escritora e editora, autora do livro Feminilidade e Experiência Psicanalítica, em sua 4ª edição, doutora pela USP, pós-doutora pela UERJ e pesquisadora pelo LabEurb Unicamp, colunista do jornal GGN e apresentadora do Ouvindo Vozes. Mãe, dona de casa, corredora, cantora e outras coisas mais. Bem-vinda, Ana Laura, um prazer te receber. Obrigada, Patrícia, o prazer é meu estar aqui conversando com você hoje. E aí eu queria começar aqui a nossa conversa mostrando o livro Feminilidade e Experiência Psicanalítica, sua 4ª edição, mas a capa se mantém. Queria que você contasse depois um pouquinho dessa capa, que ela tem um trabalho hoje completamente diferente da primeira. E vamos começar aqui o nosso bate-papo. Bom, Feminilidade e Experiência Psicanalítica está em sua 4ª edição. 24 anos separam a primeira edição, que é de 2001, da mais recente, em 2025, editada pela Larvatos Prodeu. Como você enxerga a trajetória desse livro, que nasceu de uma dissertação de mestrado e no espaço acadêmico, com a seguinte pergunta: a mulher, não existe? Um estudo sobre a feminilidade na teoria psicanalítica. E por que este mesmo tema continua causando a mulher, a analista, a pesquisadora e a autora Ana Laura? Então, Patrícia, você sabe que eu mesma me surpreendo, assim, quando me dou conta de que eu comecei essa pesquisa e escrevi a primeira versão desse trabalho que depois veio a se tornar um livro lançado em 2001. Tão jovem, uma jovem pesquisadora. Eu acho isso uma característica muito bonita, assim, desse livro, porque eu acho que isso pode servir de inspiração também para as jovens pesquisadoras, de que é possível, de que vale a pena apostar. Paralelamente ao próprio curso de psicologia, eu comecei a estudar psicanálise com o saudoso, querido amigo e grande mestre Alejandro Viviani, que nos deixou. E a gente estudava os textos do Freud sobre o complexo de Édipo. Naturalmente, eu me deparei ali com toda a teoria freudiana a respeito da diferença sexual e da diferença do complexo de Édipo do menino e da menina. E eu, embora muito fascinada e muito convencida, assim, da grande formulação teórica freudiana, também fiquei incomodada com a tal da inveja do pênis. Isso me causou, porque eu já tinha mais ou menos assim uma leitura, ainda que não tão aprofundada, de autoras feministas que inclusive questionavam a inveja do pênis. Só para ficar no Brasil, mas evidentemente todas elas e eu também bebendo ali da fonte da Simone de Beauvoir, mas para ficar no Brasil, assim, Marilena Chaui, a própria Marta Suplicy, que tinha aquele programa na TV Globo, quando a gente era adolescente, criança, né, na passagem da criança para a adolescência, que era, acho que, TV Mulher, e ela tinha um programa sobre sexualidade que foi, assim, um espanto na época, super, assim, pioneiro de falar sobre essas questões. E ela tinha um livro, né, que, se não me engano, chamava Conversando sobre Sexo, e ela é como sexóloga de formação, inclusive mais ali na sexologia, a escola, né, da sexologia norte-americana, então questionava muito essa questão da inveja do pênis. Então, eu tinha essa leitura antes até de ler o próprio Freud. Então, quando eu me deparei com esse conceito ali, não é exatamente um conceito, essa noção, essa ideia que depois vai ser muito reformulada pelo Lacan, eu fiquei bastante incomodada, estava tentando entender a coerência
dessa noção, tentando já entender que pênis não era falo. Depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso. E eu achei que era uma tal complexidade com a qual eu estava me deparando ali, que valia a pena realmente fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada. Então eu entrei no mestrado, e como eu já conhecia um pouco também da teoria lacaniana, né, essa pergunta, afinal a mulher existe? Porque eu conhecia, ainda que para mim fosse ali apenas uma frase, né? A mulher não existe, eu não entendia o que isso significava, assim, em termos mais sofisticados, mas isso também me causava, de alguma maneira. E eu acho que tem uma coisa muito bonita, assim, quase que ingênua, mas não no mau sentido, como a criança que quer saber, né? A criança é um pequeno cientista, assim, né? Não sei como que depois a escola consegue matar isso e fazer com que a criança perca o interesse de saber, mas a criança quer saber. Eu tinha essa... realmente um querer saber, assim, um querer investigar muito genuíno. Evidentemente, isso tinha a ver também com a pesquisa que eu estava iniciando na minha própria análise a respeito das minhas próprias questões. A experiência de entrar em contato com o inconsciente, o espanto dessa aventura. Todo mundo que já fez análise sabe como é que como a gente fica impactado né? E foi isso que me motivou. E aí eu tive a alegria de ser aceita ali pela professora Jussara Brauer, que também já faleceu. E eu não me dava conta da ousadia. Você tinha que idade na época? Eu me formei muito jovem, eu me formei com 21 anos. Eu entrei na faculdade com 17, e são 5 anos o curso de psicologia lá da USP. E eu entrei no mestrado em 93, então, de fato, eu tinha 24 anos, assim. Muito jovem. E defendi o mestrado em 96, né? Então, realmente, eu era uma jovem pesquisadora mesmo, mas eu já vinha lendo Freud há muitos anos, por incrível que pareça, mas é verdade. E aí, o desafio, na verdade, da pesquisa foi entrar no Lacan. Eu tive a sorte de ter ali grandes mestres e uma iniciativa. Escola era uma coisa ainda inicial, não era uma escola de psicanálise, mas era a Escrita Freudiana, que era uma associação da qual faziam parte o Luiz Carlos Nogueira e a Helena Bicalho. Eles tinham uma relação muito forte com essa questão da formalização, então eles contavam com a colaboração do Jair Abbe, que é um grande matemático, que foi discípulo do Newton da Costa, que é esse matemático da Unicamp brasileiro, que é considerado o inventor da lógica paraconsistente, que são as lógicas não clássicas, digamos assim, que hoje em dia fundamentam, assim, muitas áreas do conhecimento, como nanopartículas, robótica, genética, enfim. Todas essas ciências, esses avanços, né, dessas áreas são baseadas em lógicas paraconsistentes e paracompletas, não lógicas clássicas. E o Lacan usa a lógica paraconsistente para falar, né, da noção de sexuação, que daqui a pouco a gente vai poder conversar um pouquinho também. Então, eu tive essa sorte de ter essa possibilidade, ter a chance de ter uma orientação na leitura do Lacan, já, de alguma forma, bem orientada nesse sentido do rigor, no sentido de não ter medo de entrar nessas noções da lógica que, em geral, geram um certo pavor na gente, até uma certa ojeriza, às vezes até, né, não quero saber disso, assim, parece que a gente está vendo manual de... né, quando a gente compra um eletrodoméstico, a gente não quer ver aquele manual, é mais ou menos isso, assim, quer ver as fórmulas, não quero ver isso. Mas como eu estava bem acompanhada e realmente muito curiosa, então eu acho que isso foi realmente fundamental para que eu tivesse coragem. Eu fazia um cartel
que é esse grupo de estudos um pouco diferente, né, que o Lacan propõe ali, que não tem mestre, não tem orientador, pequenos grupos de trabalho sobre a questão da feminilidade. Então ali eu fui ler realmente os textos todos do Lacan que eram disponíveis na época, porque também a gente precisa lembrar que não tinha internet, Sim. Era muito mais difícil fazer pesquisa. E muitos textos não estavam traduzidos para o português, mas não apenas não estavam traduzidos, eles não estavam estabelecidos. Então você tinha várias versões, cada aula era traduzido por uma pessoa diferente. Ficava muito difícil, era uma colcha de retalhos. Então, alguns textos eu realmente, na época, não tive acesso. Tanto que essas edições mais recentes, elas têm um capítulo a mais, que foi escrito depois justamente para tentar preencher essa lacuna de um certo momento ali do ensino do Lacan, que tinha uma espécie de lapso no Brasil. De acesso a esses textos, ou não estavam estabelecidos, ou eram brochuras de xerox que a gente ficava trocando, ou não estavam traduzidos, era muito difícil, às vezes a gente até ter conhecimento, né, de onde buscar e tal. Mas foi isso, assim, eu acho que eu não tinha noção do que eu estava fazendo, do vespeiro que eu estava entrando, da dificuldade teórica, da complexidade, principalmente, teórica, né, que eu estava enfrentando. Mas eu acho que eu tive a sorte dos iniciantes e dos ingênuos. E como é que essa pesquisa foi acolhida por esse grupo de pessoas tão, né, interessantes? E como é que eles viram essa jovem pesquisadora com essa ousadia de ir para um tema já tão... que exigia tanto, né? Então, tinha muito pouco trabalho feito sobre isso na época. A gente tinha 2 grandes livros, que eram, se não me engano, o livro do Serge André e o livro do Pommier. Acho que o do Pommier se chama A Exceção Feminina, e o do Serge André acho que é O Que Quer Uma Mulher. Eu não tenho muita certeza agora, estou falando de memória, mas os 2 traduzidos pro português, e não havia assim realmente muitos textos ou muitos livros escritos. Para falar a verdade, acho que pouquíssimos na orientação lacaniana especificamente sobre isso, e mais especificamente ainda trabalhando pela via da lógica as fórmulas da sexuação. Então, eu não sei se dá para dizer assim genericamente como que foi recebido, acho que de modos diferentes. Hoje eu me dou conta, assim, da coragem da Jussara abraçar uma jovem orientanda, bancando, de alguma maneira, junto comigo, um certo risco, porque Sim. poderia dar ruim, vamos dizer. Eu tive uma banca muito qualificada, que foi a Valkyria Grant, que era uma professora ali nossa também da USP, com quem eu fazia esse cartel. Então a gente estava estudando juntas. Sim. Ela se interessava muito, a Valkyria, por essa questão da feminilidade também, tinha escrito sobre isso e tal. E o Luiz Carlos Nogueira, que esse era uma referência para mim, e ele conhecia muito bem a lógica. Ele que veio depois a ser meu orientador no doutorado até falecer, né? No fim das contas, ele acabou não sendo meu orientador, né? Mas eu entrei no doutorado sob a orientação dele e na escola, né, de psicanálise, né? Então, assim, eu acho que teve um certo susto ali também, né? De eu estar, de alguma maneira, enfrentando essa questão, né? Eu me lembro que no mestrado, na dissertação, não havia o anexo de lógica. A parte de lógica, ela estava incluída no capítulo onde eu ia discutindo as fórmulas da sexuação. E eu lembro que foi uma sugestão do Luiz Carlos Nogueira, nessa passagem pós-defesa do mestrado para a escrita do livro,
eu lembro até de ter marcado uma entrevista, ir lá no consultório dele, conversar com ele, porque eu tinha as anotações que ele tinha feito na defesa. E eu disse, Luiz Carlos, você falou aqui para mim que às vezes o texto ficava um pouco truncado, porque eu parava ali de discutir o que eu estava discutindo para explicar o que é quantificador, explicar o que é negar o predicado e não negar a função e não negar o quantificador. E ele falou, será que não valeria a pena então você escrever um anexo? Foi ideia dele isso. E eu abracei essa ideia, fui lá conversar com ele, ele falou, eu acho mesmo que talvez isso ajude um pouco, porque também quem já entende de lógica não precisa ficar parando para ter essas noções fundamentais, assim, quadrado do Aristóteles, Frege, noção de função. E quem não conhece pode ir lá, ler o anexo, ter uma espécie de letramento desses fundamentos e daí voltar para o texto e poder entrar na discussão que você está colocando. E eu achei muito bem-vinda essa ideia dele, porque, inclusive, depois acabou que esse anexo virou uma espécie de guia prático para ler as fórmulas da sexuação. Vamos dizer assim, muita gente recorria ao anexo de maneira quase que mais ou menos independente do conteúdo ali do livro mesmo, sabe? Eu não fazia ideia que isso ia ter esse impacto, né? Você já atendia nessa época? Atendia. Eu comecei a atender ainda na faculdade, ali na clínica escola, sempre com supervisores já lacanianos, porque a transferência ali já estava estabelecida com a letra, né, com o ensinamento de Lacan. Eu já fazia grupo de estudos com lacaniano, lendo Freud, aí já comecei a fazer cartel também antes de me formar. E iniciei também uma análise lacaniana. Então, assim que eu me formei, eu já comecei com colegas com quem eu tenho consultório até hoje. Eu brinco que nós somos os mais duradouros que os titãs. A famosa Casa Amarela. A famosa Casa Amarela. E então, não ainda na Casa Amarela, mas a gente começou a atender logo em seguida, né? E aí também em hospital, não só no consultório particular, né? As questões que você ouvia na clínica nesse começo faziam eco, ressoavam na sua pesquisa? Como é que isso caminhava? Então, de uma maneira muito interessante, que inclusive conversa com a minha pesquisa de doutorado, que é sobre a infância. Porque eu fui trabalhar na pediatria da Santa Casa e eu recebia muitas crianças também no consultório, porque a Jussara Brauer, que foi minha orientadora, era supervisora de uma disciplina de métodos, se não me engano, de diagnóstico que acontecia na faculdade, que foi assim, meu primeiro paciente. E ela tinha uma pesquisa sobre a questão da escuta das mães, da relação da mãe com a criança, da família, tanto que ela criou uma especialização que nós fomos a primeira turma. O grupo de supervisores dela acabou virando essa primeira turma dessa especialização que chamava Atendimento Individual na Estrutura Familiar. Então, era a pesquisa da Jussara isso. E a gente entrou nessa pesquisa atendendo criança, escutando os pais e tentando fazer essa articulação do sintoma da criança com o sintoma dos pais. Tanto que depois eu, junto com a Beatriz Oliveira, fundamos ali a rede de psicanálise em infância do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. E essa pesquisa acabou virando, então, minha pesquisa de doutorado no futuro. Mas essa prática que eu tinha ali de psicanalista debutante, recebendo crianças, fazia com que eu escutasse muito as mães, né? Porque, é claro, né, na estrutura familiar vigente, em geral, é a mãe que leva a criança, é a mãe que... né? E aí eu acabava me deparando com as questões da divisão entre a mulher e a mãe, da feminilidade, etc., por conta dessas mães, que muitas das quais acabaram elas virando minhas analisantes, ao invés da própria criança, né?
Então, eu acabei que na própria clínica fui me deparando. E um outro fenômeno, né, Patrícia, que eu até comentei na entrevista que eu dei para o Leandro Santos. Eu vi. Que nós estamos falando do início da década de 90. Era muito mais comum as mulheres procurarem análise do que os homens. Estou falando de gênero agora, no sentido amplo da palavra. Então, a gente recebia muito mais mulher mesmo, né? Mas eu acho que o mais importante até do que as minhas analisantes e essa escuta que depois veio a ser bastante consistente assim, né, ao longo dos anos, mas nessa época acho que era mais a minha análise mesmo, sabe, que me motivava e que trazia questões que eu queria trabalhar também teoricamente. E em que momento vem a fundação do Fórum, da Escola de Psicanálise, do Fórum do Campo Lacaniano? Então, isso foi uma coisa interessante, porque a minha geração, a gente realmente pegou esse movimento dos grupos, vários que tinham no Brasil, se dissolverem, não todos, alguns preferiram seguir como grupos, mas muitos se dissolveram. Por exemplo, em São Paulo, a Associação Livre, que era do Oscar Cesaroto e Márcio Petter, se dissolveu, a Biblioteca Freudiana se dissolveu, a Escrita Freudiana, da qual eu fazia parte, que era o Luiz Carlos Nogueira e Helena Bicalho, se dissolveu. Os grupos se dissolveram, e no Rio aconteceu a mesma coisa, em outros lugares do Brasil também, para fundarem a escola, que na época foi a Escola Brasileira de Psicanálise, que existe até hoje. Mais de meados para o final dos anos 90, houve uma crise internacional na Associação Mundial de Psicanálise e também na Escola Brasileira de Psicanálise, da qual surgiu o movimento dos Fóruns do Campo Lacaniano como uma cisão com a Associação Mundial. Então, a Internacional dos Fóruns, ela nasce de uma cisão, mas uma cisão em nível internacional. Não foram colegas isolados que saíram da associação e criaram algum outro tipo de associação ou de grupo, não. Houve um movimento internacionalmente articulado, só possível, inclusive, ou pelo menos do modo como se deu, porque nós já estávamos na época da internet, embora a internet de escada... Sim. Mas já havia essa possibilidade de uma rede internacional, e isso se constituiu. Em 98 houve efetivamente a cisão, em 99 foi fundada a Internacional dos Fóruns, já como uma internacional. E aí, só que nós somos uma única escola internacional, né? Não tem várias escolas, é uma escola só, com vários fóruns no mundo inteiro, né? Então foi nessa época, foi em 99, né? Então é tudo mais ou menos concomitante, assim, né? Eu lembro que meu filho tava nascendo, a gente estava fundando o fórum, e um pouco tempo depois, alguns anos depois, veio a primeira edição desse livro, que foi uma reescrita do trabalho de mestrado. Aí eu já tinha os dois. Eu lembro que foi no mesmo ano que a Luísa nasceu que eu lancei a primeira edição do Feminilidade, né? E o que te motivou na época a pensar em fundar um fórum? Eu já fazia parte, eu já tinha me convencido, que foi todo um processo também muito forte. Já tinha me convencido da importância de se fazer uma formação numa escola de psicanálise, porque eu não queria ficar em torno de um mestre, por mais incrível, maravilhoso e rigoroso e sério e comprometido que ele fosse, não por conta especificamente da minha formação, porque eu acho que eu poderia perfeitamente fazer uma formação em torno de alguém muito interessante, muito, enfim, competente, sério e comprometido com a psicanálise. Mas por conta da própria psicanálise. Eu realmente me dei conta de que se a gente não levasse em conta, assim, não incluísse a lógica do coletivo, e isso num sentido amplo, não apenas de grupinhos, muito menos ali a coisa do grupo de estudos em torno de alguém que lê muito bem Freud, que lê muito bem Lacan, como eu mesma tinha
tido essa experiência, foi muito válida para mim, mas pensando na existência da psicanálise no mundo, de um ponto de vista mais político, da política da psicanálise, do contexto cultural e político, do discurso capitalista, da interlocução da psicanálise com outros discursos, da crítica assídua, do diálogo com a ciência, da questão do mercado, eu realmente me convenci que uma escola era algo mais interessante para se sustentar a contradição, porque a contradição tem em qualquer lugar. Sim. E apesar das contradições, eu achei que me convenceu, vamos dizer assim, o que o Lacan estava propondo ali como uma escola. Só que na época só existia a escola brasileira de psicanálise ligada à Associação Mundial. E de fato ali havia um funcionamento que e eu, como tantos outros, né, não concordavam assim, com aquela coisa centralizada, aquela coisa do aquela coisa muito... vou me autorizar a usar essa palavra, muito colonizadora, né? Muito ali, de fato, tudo vindo da França, né? A palavra final sendo ali do Jacques Alain Miller, né? E vários movimentos, várias tentativas foram feitas de quebrar isso, de criar um outro funcionamento, de tentar colocar contrapontos, né? Foram feitas várias tentativas, não foram bem sucedidas. Chegou uma hora que colegas que na época eram muito mais experientes do que eu, e como eu disse, no mundo inteiro, acharam que realmente não era o caso de seguir ali dando murro em ponta de faca, mas de criar um outro funcionamento. Então, eu ali, né, fazendo parte desse movimento no Brasil e mais especificamente em São Paulo, fiquei muito entusiasmada com essa possibilidade de estar numa escola e ao mesmo tempo uma escola que tivesse um funcionamento mais coerente com aquilo que eu acreditava em termos de funcionamento político mesmo, e menos colonizada, mais plural, plurilinguística, sem um birô central ali em Paris, sem um endereço, sei lá, na Champs-Élysées ou no Quartier Latin, né, que respeitasse as diferenças culturais, históricas e locais, em qualquer lugar do mundo no qual um fórum fosse fundado, que tivesse de fato um respeito pela diversidade, que as assembleias fossem realmente democráticas, que os pontos que, vamos dizer assim, que causassem algum tipo de desacordo de fato pudessem ser debatidos, da base para a pirâmide, né? Da base, não ao contrário, né? Não uma coisa né? Da ponta para a base, mas que a base realmente, e aí a gente está falando de cartel de novo, né? Desses pequenos grupos e tal, sendo a base da escola, da produção teórica, né? Que não tivesse uma única pessoa que ditasse o que a gente tem que ler, o que a gente tem que estudar, que jeito que é certo de ler Lacan, qual que é a tradução correta. Não, que isso realmente fosse um trabalho coletivo, né? Então eu fiquei muito entusiasmada e fui uma das fundadoras, né, do Fórum do Campo Lacaniano aqui de São Paulo. E como é que foi isso na época? Novamente, a ousada jovem pesquisadora à frente da fundação de um fórum, e uma mulher. Como é que isso foi recebido? Então, foi uma história curiosa essa, porque nada melhor para unir as pessoas do que você encontrar um inimigo, né? Comum. Então, como assim, tinha o Jacques Alain Miller, né? Na hora que a gente cindiu, né? Rompeu ali com a Associação Mundial de Psicanálise e começou a convocar os colegas para participarem de uma nova iniciativa,
deu praticamente overbooking, assim, porque tudo que é psicanalista de São Paulo que não estava na MP falou, opa, se é pra falar, se é pra jogar pedra na Jaqueline Miller, eu já vou. Tô dentro. Eu tô nessa, né? Então juntou gente de tudo quanto é canto, de outros grupos, de outras associações. Então tinha a turma dos argentinos, tinha a turma da APOA, tinha a turma, né, os chamados, né, a nebulosa lacaniana, como a Jaqueline Miller falava que os analistas independentes eram a nebulosa lacaniana. Eu adoro. E então a nebulosa, os grupos, todo mundo foi juntando, né? E foi um movimento interessante, assim, de efervescência. Eu tô falando agora especificamente de São Paulo, que é o que eu acompanhei. E cada vez vinha mais gente de tudo quanto é canto, né? O problema é que, assim, depois de um certo tempo, caiu numa espécie de assembleísmo, né? Então tinha um jovenzinho ali, recém-formado da USP, com o Luiz Carlos Nogueira, com pessoas super experientes e super conceituadas de outras associações ou de outros grupos, e todo mundo meio sentado no chão, levantando a mão, vamos convidar fulano de tal para vir, vamos. E tem coisa que dá para resolver assim. Só que quando você vai falar de orientação, já não é bem assim. Quando surgiu em nível internacional um certo decantamento dessa efervescência inicial e começou a se decantar assim, uma proposta de formalização desse movimento, e aí um colega da Espanha deu essa ideia que eu acho genial, né? Francisco Perenha, que já é falecido também, de chamar de fórum, porque fórum é praça pública, é ágora, né? Lembrando aí dos fóruns mesmo, né? E dizendo, bem, então vamos manter esse espaço mais aberto dos fóruns enquanto espaço de acolhimento dos jovens, de grandes debates, de qualquer um que está interessado no discurso da psicanálise pode vir. Mas, ao mesmo tempo, vamos pensar no que vai orientar isso daqui. Dá um corpo, né? Para isso, né? E aí se considerou, então, manter essa internacional dos fóruns como esse espaço mais aberto, mas orientado por uma escola, e aí sim com os dispositivos ali propostos pelo Lacan, o passe, o cartel, né? Uma certa orientação. Então, nesse momento de decantação e de formalização de um certo modelo que foi muito estudado, foi votado, inclusive não foi imposto, havia vários modelos, né, propostos ali a partir dos debates que foram votados, aí um foi eleito, que é o que está em vigência até hoje. Muita gente caiu fora, preferiu não entrar, né, nessa formalização, nessa fundação. Então, aqui em São Paulo especificamente, aconteceu uma certa redução, né? E poucos dessa efervescência toda do debate, que eu acho muito natural, poucos realmente acabaram aderindo a esse momento realmente de oficialização, de fundação formal, né? Do qual eu participei, assim. Na verdade, a história anedótica, né, que são 3 mulheres, que somos eu, a Dominique e a Elizabeth Saporiti, a Dominique Fingerman e a Elizabeth Saporiti, foi um momento mais do ato, assim. Foi um momento, né, nós 3 realmente decidimos, assim, sair daquele assembleísmo e dizer, não, nós 3 vamos aderir ao movimento dos fóruns internacional e quem quiser vir com a gente, mas a gente não vai votar se a gente vai ou não entrar nesse movimento, porque a gente convidou as pessoas já deixando muito claro que a ideia era a gente fundar. Então, nós 3 saímos e escrevemos, né, uma espécie de ato de fundação, assim, a gente fundou realmente o Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo, vinculado à Internacional dos Fóruns, assim, deixando muito claro que a gente fazia parte de um movimento internacional, que não era um movimento paulista, não era um movimento então, isolado. Foi um ato assim, mais simbólico, né? Porque depois, na fundação, vamos dizer assim, formal, né, que consta como documento mesmo e tal, havia outros colegas, né, que também participaram. O próprio Luiz Carlos Helena, Silvia Sobreira e tantos outros que já vinham de alguma maneira sustentando esse movimento também em São Paulo, né? Bom, entrando agora um pouquinho no seu livro, eu tenho as 4 edições. Eu achei interessante, você manteve, né, os 2 prefácios, né?
que acho que também marca uma temporalidade, um momento da pesquisa na época, né? Tem uma carta da autora, que é super interessante, né? E me chamou a atenção pela primeira vez, acho que também pelo momento atual, né? Você manteve na atual versão os 2 prefácios escritos por 2 psicanalistas homens. Na edição de 2001, Christian Dunker, e 2017, o Raul Pacheco. A apresentação dessa 4ª edição é feita por uma mulher, a psicanalista Rite Sevasco. Então eu queria te perguntar, né, o que psicanalistas homens teriam a dizer sobre o tema? E uma segunda pergunta: no que avançou o debate sobre sexualidade e gênero no Brasil nesses 24 anos? Então, é interessante assim, eu quis manter os prefácios anteriores por uma questão de honestidade e de compromisso com a história mesmo desse livro. É muito interessante eu me dar conta de que na época, tanto da primeira edição, cujo prefácio foi escrito pelo Christian, quanto depois das edições subsequentes, a segunda e a terceira, que foi escrito pelo Raul, eu não me interroguei. Eu também. Sobre... Eu vi as 4 Por que eu estava convidando homens. Foi a primeira vez que me fez questão. Você vê que eu acho que é o interessante. Momento da cultura mesmo. Exatamente. Né? Então, assim, claro, eram pessoas, cada um no tempo que escreveu o prefácio, com quem eu tinha uma grande interlocução, né, teórica, e que eram realmente pessoas que tinham sido, né, cada um também no seu tempo ali. Na época do mestrado eu trocava muito, né, conversava, debatia muito com o Christian sobre essas questões, a gente fazia supervisão juntos e tal. Então a gente conversava muito sobre isso, e além da gente ser muito amigo, então era meio natural convidar o Christian, mas é óbvio que eu também tinha uma interlocução com colegas mulheres que eu poderia ter convidado. Realmente não me ocorreu isso como um critério de desempate, é muito curioso isso. E depois com o Raul, também era uma pessoa, bom, além dele ter sido meu marido, quando ele escreveu o prefácio, a gente já não era mais casado, mas a gente seguia como segue sendo amigos. Mas ele também era alguém com quem eu tinha uma interlocução, para além da minha relação pessoal com ele, uma interlocução intelectual muito frutífera, de ambas as partes. E eu achei muito natural convidá-lo por uma razão muito interessante. Porque o Raul, antes dele me conhecer, inclusive ele fala isso no prefácio, antes dele me conhecer pessoalmente, ele já conhecia o meu trabalho. Sim. Porque as pessoas que o procuravam para fazer algum tipo de pesquisa, seja de iniciação científica lá na PUC de São Paulo, onde ele é orientador, né, no Núcleo de Psicanálise e Sociedade, as pessoas que o procuravam para fazer trabalho acadêmico sobre esse tema, ele ajudava essas pessoas a fazer uma busca de trabalhos no Brasil que já tinham sido escritos sobre isso, nessa orientação, e ele invariavelmente encontrava a minha dissertação lá, depositada na biblioteca do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Então, assim, não era tão difícil assim encontrar o meu trabalho, a minha dissertação. Mesmo que alguém não conhecesse o livro, não soubesse que o livro estava publicado, tivesse sido publicado, encontrar a dissertação era só ir no banco de dados. Nessa época já havia internet. Né? Então não era tão difícil como foi para mim quando eu fiz a pesquisa, e olha que eu encontrei né, os trabalhos que as pessoas tinham feito. Bom, mesmo sem internet. Então, mas nessa época era bem mais fácil. Então o Raul encontrava e indicava o meu trabalho, sem me conhecer, né? Quando a gente se conheceu, foi muito engraçado, porque ele falou assim: então é você o autor A Mulher Não Existe, um estudo sobre a feminilidade e suas consequências, sei lá, não lembro mais um estudo sobre a feminilidade e suas... Na teoria psicanalítica.
E então ele falou, então é você. Então eu me senti muito à vontade para convidá-lo, porque ele gostava do meu trabalho, indicava o meu trabalho antes de me conhecer, né? Ele conta essa história até no prefácio. Mas você tem toda a razão, assim, quando eu fui agora publicar a 4ª edição, e essa 4ª edição, ela é muito, muito, muito importante, especial para mim, Patrícia, e eu sempre me lembro, e você, eu tenho certeza que você vai entender o que eu vou falar, me lembro da Virginia Woolf, o livro Um Teto Todo Seu, que uma mulher para escrever precisa ter um teto todo seu. E você sabe que uma mulher para publicar precisa ter uma editora toda sua. Cavar o próprio espaço. Então, assim, é uma satisfação realmente muito grande eu ter publicado a 4ª, que eu digo que é a definitiva. A ultimíssima a ultimíssima, né, do Feminilidade, pela minha editora. Né? E aí, realmente, eu disse, não, tem que ser uma mulher para escrever essa apresentação da 4ª edição. E a RT, menina, não apenas ela tem um trabalho extenso sobre a questão da feminilidade, inclusive um livro sobre isso, como a capa do livro dela é um pezinho. Olha só. Tem essa coincidência incrível. E você sabe que o meu livro foi publicado antes do dela, então não copiei, não. Sim. Não que ela me copiou também, porque ela nem sabia do meu livro lá na Espanha, ou ela vive entre Barcelona e Paris, né? Mas ela é muito minha amiga, uma pessoa incrível, uma mulher assim sensacional, que eu admiro muito teoricamente, pessoalmente, a trajetória dela e tudo. E pedi para ela, né, e ela escreveu assim uma apresentação comovente, assim, dizendo que eu tô na tradição de Tiresias. Eu me senti super honrada. Enfim, então eu acho que tinha que ser uma mulher mesmo a escrever essa apresentação. E nesses 24 anos, o que você acha que esse avanço sobre a sexualidade avançou? Desculpa, esqueci dessa parte da pergunta. Olha, Patrícia, é o seguinte, o Brasil tem uma tradição feminista que precisa ser reconhecida, não pode ser esquecida. Eu citei 2 pioneiras, a Marta Suplicy e a Marlene Chauí, mas eu poderia citar várias outras, e dentre elas eu faço questão de citar a Silvia Pimentel, que é não apenas uma grande feminista brasileira, como internacional. Ela foi a presidenta do Comitê para os Direitos das Mulheres na ONU durante muitos anos, né? Durante muitos anos o Brasil ocupou a presidência, né, do Comitê dos Direitos das Mulheres na ONU por conta ali do trabalho da Silvia Pimentel, que tem uma articulação com as feministas e os coletivos feministas da América Latina também, assim, há décadas, né? Então eu acho que o movimento feminista brasileiro, ele é um movimento, assim, historicamente muito potente. Embora hoje a gente se dê conta das dificuldades do próprio movimento feminista, que excluía as mulheres negras, que excluía as mulheres indígenas, um feminismo principalmente branco, porque é um feminismo muito da academia, né? E quem tem acesso à academia, ou tinha pelo menos até há pouco tempo atrás, antes das cotas, antes da democratização das universidades públicas no Brasil inteiro, enfim, ProUni, etc., a gente sabe, né, que era mais ainda segregacionista, né, a academia. Então, o que eu acho que avançou, não apenas no Brasil, como no mundo também, mas acho que falando especificamente aqui da nossa aldeia, que é o que a gente conhece melhor, foi, de fato, assim, acho que uma autocrítica, felizmente, de grande parte dos movimentos feministas em relação a olhar para essas outras pautas e essas interseccionalidades, como também das mulheres trans, etc., que antes ficava muito marginalizado dentro do próprio movimento feminista, por um lado, e por outro lado, eu acho que avança também na própria psicanálise. Da psicanálise ficar muito fechada durante muito tempo em relação a esses outros discursos, até
eu diria, numa posição um pouco defensiva, se sentindo ameaçada, se sentindo atacada, e não se abrindo para um diálogo e para um debate que eu acho extremamente relevante, tanto para nós, psicanalistas, quanto para esses outros atores sociais. E eu não vejo, nunca vi nenhum antagonismo assim radical entre os movimentos assim militantes, né? O discurso de reivindicação, que muitas vezes é tão visto de uma maneira tão pejorativa por alguns psicanalistas, assim, sabe? É o discurso da reivindicação histérica, fica querendo derrubar o mestre, e depois o mestre volta com mais força, assim, essa coisa meio de ficar interpretando a militância, né? E eu costumo dizer assim, não foram exatamente os psicanalistas que mudaram o mundo, né? Assim, não sei se as mulheres poderiam trabalhar, teriam direitos reprodutivos, direito à propriedade, direitos trabalhistas, etc, etc, se dependesse dos psicanalistas, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Claro, são práticas diferentes, cada um tem o seu território, cada um tem o seu discurso próprio, cada um tem a sua ética, mas eu acho que a gente pode, de alguma maneira, ter alianças, inclusive alianças estratégicas e táticas contra os discursos realmente dominantes, que são os verdadeiros inimigos, tanto de uns quanto de outros, né? Porque a psicanálise não vai vigorar num ambiente dominado, seja pelo discurso do amo antigo, seja pelo discurso do capitalista. Então acho que houve avanço, sim, né? E eu acho que a psicanálise e os estudos de gênero e os estudos feministas têm muito a contribuir um com o outro. Bom, uns com os outros. Você traz nessa edição a carta da autora, né? Sim. Escrita em um tom bem pessoal, não poderia ser diferente, porque é uma carta, né? E você levanta alguns questionamentos, alguns posicionamentos, assim, interessantes, né? A gente sabe do apagamento das mulheres, né, em várias áreas, né? Filosofia, na literatura, né? Eu conversei há pouco tempo aqui com a Yara Frateschi, né, que lançou uma enciclopédia das mulheres filósofas, né, uma obra com mais de 400 páginas, que já vai para a 2ª edição. Tem a Mulher na Canção, da Denise Mello. Mulher na Canção, recebi também a Luciana Oliveira. Compositoras, apagamento das compositoras. Que também fez um levantamento sobre as cantoras negras brasileiras. E na psicanálise, infelizmente, isso não é diferente, né? E aí você levanta uma constatação em relação à citação das referências, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? A gente já falou que colegas homens sabem da sua pesquisa, sabem do seu pioneirismo, né? Por que muitas vezes isso não é falado, não é mencionado? É pelo fato de ser uma mulher? O que você pensa nisso? Rigorosamente a gente teria que perguntar para eles, né? Vamos chamar a turminha aqui para responder. Assim... Eles vão dizer que não. Eles vão falar, imagina, a gente esqueceu. Assim, Patrícia, eu acho que tem várias camadas, como se costuma dizer hoje em dia, desse fenômeno. Tem alguma coisa que é estrutural. Você vê... se a gente pega a tradição assim, da formação de psicanalistas brasileiros, assim, grande parte vem das faculdades de psicologia, as quais são predominantemente frequentadas por mulheres. Sim. E quando a gente pega ali quem faz a formação analítica e realmente se torna psicanalista de referência, tem muitas mulheres. Agora vai ter um filme da Virginia Bicudo com a Adelaide, né? Mas tem muitos psicanalistas homens também que são referência, assim, né? O que tudo bem, que ótimo e tal, mas você vê que interessante, quer dizer, se a gente fosse pegar numericamente, haveria um desequilíbrio, digamos assim, tendendo mais para as mulheres pela própria história, e não é o que a gente vê, né? Principalmente aqueles mais notáveis, digamos assim. Agora, mais recentemente, tem mais mulheres notáveis, psicanalistas despontando, inclusive na mídia e tudo. Mas, há pouco tempo atrás, quem realmente se destacava eram os homens psicanalistas.
é curioso isso, se a gente pensar. São os que eram chamados, né, para falar. Os que eram chamados para falar, os que ainda são chamados para falar. Nas escolas de psicanálise, em geral, aqueles que se destacam, aqueles grupos que eu falei que não são exatamente escolas, em geral, o mestre em torno do qual eles se organizam são homens. Então, eu acho que tem um fenômeno que é realmente estrutural, assim. No entanto, eu já aprendi que a gente não pode se esconder atrás desse negócio de dizer que é estrutural. É estrutural. Sim, é estrutural, mas quem sustenta a estrutura e como é que você vai se posicionar diante disso? Então, assim, eu acho que tem algo que é naturalizado, nesse sentido mesmo de que quem se destaca é homem. Tem uma questão da relação de poder em jogo, mas tem também uma questão mais, assim, pragmática, sabe? Enquanto eu escrevi o meu doutorado, por exemplo, amamentando a Luísa e fazendo estimulação precoce do Gabriel, que tem síndrome de Down, que precisava de toda uma atenção, e etc, 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 e cuidando da casa, e pensando o que quer fazer de almoço, e levando para médico, indo em reunião de escola, dando vacina, nananana. Os caras da minha geração estavam ali trancados dentro do seu gabinete com todo o tempo do mundo para mergulhar na sua grande pesquisa intelectual. E eu estava ali, é literal isso. Sim. Eu levava eles no circo e ficava sentadinha na escada, fichando o texto do meu doutorado. Foi assim que eu li os textos do meu doutorado, né? Na escada do negócio ali, esperando com um monte de gente em volta. A gente naturalizava isso, é outra coisa que a gente não percebia com tanta clareza. As mulheres da minha geração, assim, a gente ia fazendo isso... equilibrando o pratinho ali e achando que estava tudo bem. Agora, como é que você vai comparar? Sim. Eu não digo nem a qualidade, porque acho que a qualidade eu acho que depende de outras variáveis, mas assim, a quantidade, a produtividade, a disponibilidade, inclusive para aceitar convite, para viajar. Eu, depois de que os meus filhos já estavam adolescentes, que eu pude começar a aceitar convites para ir viajar, para, né... tá em vários lugares, não importa o horário, à noite, não podia isso, né? Então, eu acho que tem também algo dessa hora. Agora, para além dessas questões, assim, mais estruturais mesmo, acho que tem questões conjunturais também. Eu acho que tem algo que incomoda na produção de uma mulher, na produção que se destaca de uma mulher, e eu acho que às vezes tem apagamentos que eles não são tão casuais, assim, nem tão... Aquela coisa que nem quando a gente está dirigindo, que tem aquele ponto... É ruim falar ponto cego, né? Eu acho capacitista, isso, mas o não... É aquele ponto que você não vê do espelho retrovisor, que o carro... Então, é isso, quer dizer, a ideologia, a estrutura deixa a gente sem uma certa visão e a gente realmente não consegue enxergar algumas coisas. Metaforicamente falando. Agora, eu acho que tem alguns apagamentos que são instrumentalizados mesmo. Então, tem alguma coisa aqui que eu escrevi, porque eu acho que é importante dizer isso, assim. É curioso que colegas... Eu tenho conhecimento de colegas homens. Pode ser que tenha mulheres que também tenham feito isso. Eu não conheço. Eu fui convidada já para várias dissertações, teses de colegas, né? Mulheres que citavam o meu trabalho. Sim. Os orientandos, como eu disse, do Raul, todos citavam o meu trabalho independente do Raul me conhecer, inclusive. Claro. Né? A pesquisadora. Então, isso chama honestidade intelectual. Eu conheço colegas nossos que frequentaram anos as formações clínicas do campo lacaniano, do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo, portanto, puderam, né, de alguma maneira, beber aí da fonte, né, dessa construção complexa das fórmulas da sexuação, que podiam, com um Google ali, e entrando ali na biblioteca da USP, já que os trabalhos deles foram feitos lá, inclusive seria obrigação intelectual deles, como pesquisadores, saber, tomar conhecimento, não só do meu trabalho, do trabalho de quaisquer outros colegas ou outras colegas que tivessem trabalhado esse tema, né?
e que fizeram suas pesquisas, né, e depois, inclusive, publicaram livros e tal, e ignoram solenemente o meu livro, ou que seja a minha dissertação, né? Isso eu acho que não é um acaso, né? Sem qualquer traço paranoide, né? Eu acho que isso é, de fato, um apagamento, né? Infelizmente, isso não é incomum, né? Em todas as áreas acontece. E acontece na psicanálise também, né? E só que se você bobear, né? Eu, durante anos, bobeei. Eu abria ali o livro do colega, tal, ou o próprio doutorado da pessoa, e ia procurar, assim, porque eu falava, nossa, que legal a pessoa, né? 5 anos depois de mim, 3 anos depois, 10 anos depois, escreveu, né, sobre as formas da sexuação na USP, né? Aí eu ia lá na bibliografia, não tinha. O que acontece? Quer dizer, meu livro publicado em 2001 já esgotado, a gente não encontrando editora para publicar, porque essa era a verdade. Por que a gente fundou a editora? Porque a gente não encontrava editora para publicar nosso livro, ou então cobravam uma fortuna que era impossível. E aí eu falava, gente, o meu trabalho vai ser esquecido. Em uma década, Patrícia, se apaga um trabalho, se você não, né, não toma cuidado, assim. Daí o meu empenho em publicar de novo, né? E é interessante porque outros colegas, às vezes, né, de outras, às vezes até de outras escolas ou de outros países, entendeu? Ou mais longe, outros estados e tal, de alguma maneira reconheciam mais o meu trabalho, né, do que às vezes colegas mais próximos. Isso é outro fenômeno muito curioso, assim, parece que você não pode se destacar, quer dizer, um homem pode se destacar. Sim. Um homem sempre pode se destacar, né? Agora, uma mulher não pode se destacar. Ela não pode ter um trabalho, né, mais, digamos assim, com mais visibilidade, né? Que isso incomoda profundamente a comunidade. Isso é um fenômeno, assim, bem, acho que já comentado hoje em dia, né? Que tem cada vez mais sido reconhecido, mas até, eu diria, 10 anos atrás, isso passava batido mesmo, a gente não percebia, né? Falando, nossa, que engraçado, a pessoa esqueceu de ser... Mas era meio assim que eu sentia mesmo, sabe? Sim. Até que eu fui meio que ligando os pontos a partir de outras coisas que foram acontecendo na minha vida também, outros episódios e tudo, e falei, poxa, isso não é casual. Né? Depois eu tive notícias, né? Inclusive, assim, dados mesmo, objetivos de movimentos de apagamento deliberados mesmo, né? E é curioso, até de censura, né? Eu diria. É um livro super longevo, né? Então é assim, né? Ele serve para quem está começando a formação, para colegas que já estão na clínica, e é um livro super, meu bem, né, mas isso é que nem erva daninha, né? Quanto mais tira, mais porque ele está aí, né? Mais vivo do que nunca. Tirando, né? A gente vai, né? Vai crescer. A gente é bruxa, né? Sempre, né? Louco ou má. Então. O que você me diz da misoginia na psicanálise, né? Saiu, inclusive, um livro pela sua editora, né? Acho que é Misoginia e Psicanálise. Misoginia, né? E Psicanálise. O grupo das meninas, né? Exatamente. 7 mulheres, eu falo, é a Casa das 7 Mulheres. A Casa das 7 Mulheres, as meninas que já não são tão meninas mais assim, né? Mas que são colegas muito queridas e que tinham um grupo de estudo sobre feminismo e psicanálise, que foram muito generosas. Elas não, ao contrário, né? Elas resgataram, né? Não apenas não apagaram, né? O nosso nome, né? Mas nós, porque elas, né? Também trazem ali o trabalho da Vera Conelli, né? E o meu trabalho, e elas convidaram a gente para participar de um evento que elas fizeram, inclusive lá no Instituto Gerard, né? E foi fruto desse grupo de estudos delas e
e desse evento que surgiu esse livro. E foi interessante, é curioso até você perguntar, porque a gente debateu muito se o livro chamaria Misoginia na Psicanálise ou Misoginia e Psicanálise. No fim, eu sugeri que ele ficasse Misoginia e Psicanálise, porque os textos propriamente do livro não tratavam da misoginia na psicanálise. Eu falei, bom, isso pode induzir a erro. A pessoa vai comprar um livro achando que a gente está tratando da misoginia na psicanálise, e os textos falavam muito mais da interlocução entre a misoginia e a psicanálise do que... Mas, não estou querendo fugir da pergunta, não. Tudo bem. Bem, eu acho que seria praticamente impossível a gente supor que não haveria misoginia na psicanálise. Só se a psicanálise fosse assim uma espécie de discurso estratosférico acima do bem e do mal, imune a ideologia e as questões da sua época, as questões culturais. Eu acho que absolutamente não é o caso, né? Embora a psicanálise tenha uma fundamentação rigorosa, científica mesmo, né, estrutural, vamos dizer assim, os fundamentos, né, tem todo um recheio do bolo ali, principalmente uma confeitaria que está totalmente atravessada pela ideologia dominante, pelas questões e pelos sintomas, principalmente da época, né? Então, acho que a gente precisa ficar sempre muito atento. Eu acho que existe uma psicanálise, assim, uma tendência histórica do movimento analítico de produzir, inclusive, teoria e clínica bastante misógina. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que tem uma reação à altura. Acho que a psicanálise nunca se dobrou a isso, nem se reduziu, nem se deixou fagocitar completamente, né? Absorver completamente, absorver é ótimo, você fala que é muito bom. Absorver completamente o discurso dominante, o discurso corrente, senão ela não teria sobrevivido como prática clínica subversiva. Mas houve uma psicanálise que virou, assim, uma espécie de terapia papai e mamãe, de adaptação à família burguesa heteronormativa, de reproduzir teorias extremamente machistas em relação à diferença entre homem e mulher, em relação ao que seria uma sexualidade normal, entre aspas. E evidentemente que toda essa formulação teórica que assim tenta adaptar toda a subversão freudiana em relação à sexualidade, a própria noção de sexualidade, que é totalmente subversiva, né? Tenta adaptar isso à norma vigente, à família tradicional, e, portanto, produz uma clínica ali bem adaptativa, bem desenvolvimentista, bem normativa. Então, eu acho que a gente precisa ficar muito atento e atenta a isso, tanto na produção teórica, quanto na nossa escuta clínica, quanto na política da psicanálise, no lugar das mulheres, a produção das mulheres, a produção teórica das mulheres, o relacionamento entre as mulheres, Patrícia. Porque isso é reproduzido também, a questão da rivalidade feminina, a questão da disputa, a questão do não reconhecimento, a depreciação, até uma certa uma coisa um pouco rancorosa e assim, eu acho que na psicanálise tem uma coisa que é muito perigosa, que aí não é específico em relação à questão da misoginia, de uma forma em geral. Quando alguém se destaca do bando, ou quando alguém tem uma atitude um pouco mais disruptiva, um pouco mais diferente daquilo que é assim, tipo assim, vamos fazer de conta, vamos brincar, assim, tem um pacto mais ou menos não dito, assim, mas tácito. Já assim, todo mundo vai se comportar assim, tá? Vamos, né? Vamos combinar? Sim. Ninguém vai aparecer muito, ninguém vai falar muito da sua vida privada, ninguém vai fazer outra coisa, ninguém vai correr, ninguém vai cantar, ninguém vai dançar, ninguém não pode, né? De preferência não se separa, seja heterossexual, enfim. Tô falando tudo, né? Assim. Mas a gente sabe que é assim. E aí, o que acontece? Aí as pessoas começam a sair da casinha, né? E alguns mais corajosos, alguns que
né, querem pagar o preço, alguns porque não estão afim de ficar nesse lugar e tal. E aí, o que acontece? Muitos colegas começam a usar a teoria psicanalítica para desqualificar. Isso acontecia muito com os homossexuais. Sim. Na IPA, as pessoas tinham que fazer teste de Rorschach ou não sei o que lá para ver se era homossexual ou se era um teste de personalidade, né? Sim. Ou se era psicótico. Então, assim, a pessoa começa a se... fez tatuagem. Eu ouvi isso outro dia. Eu ouvi isso de um colega num congresso. A pessoa tocou no meu corpo. Um homem francês se deu ao direito de tocar no meu corpo e apontar minha tatuagem e fazer assim, que é isso? Provavelmente eu já fui classificada ali, talvez, de perversa. Porque daí quem casma não tinha uma época que eram as marcas do corpo, não sei o quê. Tinha livro escrito sobre isso, que tatuagem significava não sei o que a pessoa foi no concreto do corpo, não ficou no simbólico. Então, é tudo assim, a tatuagem é o concreto do corpo, né? Precisou marcar o corpo, então tem algum problema. Então, agora, é assim, fulaninho tem problema de relacionamento, o outro não tá muito bem, porque... Quando você ouve um colega falando, fulano não tá muito bem, pergunta assim, porque é sempre assim, aí você fala assim, fulano de tal não anda muito bem. Mesmo o que tá acontecendo? Na hora que você vai ver, a pessoa tá assumindo a relação homossexual com o parceiro. Entende? Assim, o outro tá se separando. Eu falo, não tá muito bem. Assim, não tá muito bem é tipo assim, uma maneira de desqualificar uma posição por uma via, usando a própria psicanálise para isso. É uma coisa extremamente... É uma atitude extremamente covarde, eu acho, fazer isso. E antiética, né? Porque para saber como é que a pessoa está na análise, não tá na análise e tal, a gente tem o passe, né? Não é o coleguinha. Ou então, né? põe a culpa no analista, né? Ah, não, aí é a culpa do analista também faz análise com a Patrícia Corsetto, só podia dar nisso, né? Eu vi uma frase uma vez, cada um tem um analista que merece. Eu falei, então tô muito bem, obrigada. Então, mas então eu acho que é importante a gente estar podendo falar disso, porque são coisas, assim, muito sérias que a gente ouve, assim, de desqualificação da clínica alheia. Quando a gente teve a cisão lá de 1998, isso foi uma prática recorrente, assim. Vários dos nossos colegas perderam muitos pacientes, sabe? Porque falavam horrores. Então, essa prática de degradar, né? De atacar, vamos dizer assim, né, a clínica, né, de um colega, e principalmente de uma colega, né, porque normalmente é isso, os analistas homens podem trair, coçar, tá tudo certo, fazer o que quiser, a não ser que seja gay, aí também não pode, né, mas se não, pode fazer o que for, né. E daí tem a história do piti também. Né? Ela deu piti, né? E ela deu um piti e tal. Mas o homem pode dar piti, pode gritar, pode berrar, pode bater um sei lá o que na mesa, né? Pode sair no meio da live, pode fazer qualquer coisa, entendeu? Que não tem problema nenhum, né? No máximo ele vai assim, nossa, cuidado que ele é meio bravo, né? Eu tenho medo do fulano, porque diz que ele é super... Aí, né? Mas mulher, né, tá dando piti, né? Então, isso é outra coisa muito comum também. Então, a mulher tem que falar baixinho, né? Tem que ser muito calma, né? Tem que ter um tom de voz, né, adequado, não pode falar muito, né? Tem que ser educada, tem que pedir por favor, tem que dizer assim, eu tava pensando que talvez, olha, não tenho certeza, mas quem sabe, pode ser que tenha um outro ponto de vista. Você não pode falar assim, não concordo com você. Você é agressiva. Você é agressiva, você é autoritária, você tá querendo impor, né, o seu ponto de vista, só porque você tá falando o que você pensa, porque você não pode falar o que você pensa, né?
Então, esse tipo de coisa eu acho que acontece no meio intelectual de uma maneira em geral, não é só na psicanálise de modo algum, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não ficar achando que na psicanálise isso não acontece. Aproveitando aí o gancho, o que você acha da exposição dos psicanalistas e das psicanalistas nas redes sociais? Que é outra coisa também que gera uma polêmica, né? Ah, mas tal pessoa expõe muita vida pessoal. Ah, mas tal pessoa resolveu fazer isso agora. O que a gente pode dizer para as jovens analistas que estão vendo esse movimento tudo e não sabem nem como lidar com a sua própria rede social? O que eu mostro, o que eu não mostro? Tem que ter 2 perfis, tem que ter um perfil privado. O que isso vai refletir na minha clínica? Eu vou perder paciente? Essa pergunta é excelente. Eu diria que tem no mínimo 3 aspectos aí. Eu acho que o primeiro aspecto é assim, tem algo que é incontornável para mim, que é o meio. O meio a tecnologia, vamos dizer assim, a tecnologia, o meio de comunicação, né? Que é a internet veloz, principalmente, e o que ela trouxe é inevitável, vamos dizer. Eu sempre fui uma crítica dessa ideia, não apenas dos psicanalistas e das psicanalistas, mas também do campo progressista, de uma maneira em geral, de que isso era coisa do demônio e que a gente tinha que ficar de fora. Eu acho que isso foi um grande erro histórico. Um grande erro histórico. Acho que a gente tinha que ter entrado e ter ocupado. Porque o problema não é o meio nem a tecnologia. Falei, não teria o movimento dos fóruns se não fosse a internet. Sim. Acho que o problema é esse meio estar na mão de 2 pessoas, de grandes fortunas. Então, a gente não pode confundir a tecnologia, o meio em si, com o uso absolutamente perverso que o capitalismo faz disso, né? E o capitalismo de vigilância, o fato de que nós somos mercadoria ali e tal. Então, esse é um primeiro ponto. Então, eu acho que a gente tem que ocupar, Patrícia. Não me pergunte como, porque aí eu acho que a gente precisaria de se aliar com pessoas que realmente entendem de tecnologia da informação, de meios, de camadas da internet, de qual seria a melhor metodologia, todo mundo abandonar Instagram e Facebook e criar uma outra rede, ou ao contrário, a gente tomar o Instagram e o Facebook e fazer daquilo uma coisa diferente, até os caras, sei lá, encher o saco da gente, pararem de cancelar nossas contas, entende? Eu não sei qual é a melhor estratégia, mas eu acho que tem que ter uma estratégia urgente, acho que a gente está muito atrasado, acho que as pessoas se equivocaram, assim, completamente em ficar de fora desse negócio. É a mesma coisa que dizer que não ia querer ter telefone, ou que não queria... Para mim é esse tipo de coisa, entendeu? Ou não querer andar de locomotiva, não querer pegar avião, assim, né? Então, esse é um jeito, esse é um aspecto. O outro aspecto, eu acho que é um aspecto, assim... de como o psicanalista usa esses meios para a questão da transmissão da psicanálise, né? Aí acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não cair numa coisa de mercantilização, da gente transformar a psicanálise em produto que vai ser vendido na internet, entendeu? Aí a gente começar a adaptar o nosso discurso o jeitinho internet. Olha, para ter engajamento no Instagram, você precisa falar não sei de que jeito, você precisa fazer não sei o que, um negocinho curto. Não adianta você falar lacanês que ninguém vai entender. Você tem que fazer nananã. E aí você começa aí daqui a pouco você vai fazer aula, curso de influencer, ou não sei, enfim, como que chama isso, ou vai contratar um personal, não sei o que lá, para suas redes sociais, para fazer, os negocinhos, flyerzinhos de um jeito que não sei o quê, porque alguém estudou que no Instagram, se você colocar assim, assado, tem... Eu acho assim que tudo bem, qualquer profissional liberal pode fazer isso, né? Mas você tem que lembrar que vai ter você e mais 300 mil fazendo a mesma coisa. Então, na hora do vamos ver, né? Assim, pode ser que você receba alguns pacientes por causa disso e tal, mas isso daí eu acho que assim, é a psicanálise entrando na lógica do mercado. Então, não tô fazendo nenhum julgamento pessoal, assim, com quem vai fazer ou deixar de fazer, mas eu acho que essa não é uma boa via para a psicanálise.
Não profissional liberal que está tentando ganhar a vida e fazendo o seu negocinho. Isso é uma coisa. Agora, a psicanálise e os psicanalistas poderem estar nas redes, de fato, cada um com o seu estilo, sem padronização, sem mercantilização, usando isso como um meio para chegar nas pessoas mais jovens, para chegar mais longe, para chegar numa população que talvez não tivesse ouvido falar, e para produzir e compartilhar conteúdos realmente sérios, comprometidos, bem feitos, etc. Eu acho muito legal, inclusive eu faço isso, né? Agora eu queria falar de um terceiro nível, que é esse nível da exposição da vida pessoal. Porque isso eu acho uma coisa assim que não tem como você estandartizar. Cada sujeito vai ter uma relação com... Eu brinco assim, até parece que na Viena de Freud ou na Paris de Lacan, ninguém sabia quem estava comendo ninguém, né, gente? O Freud era o melhor amigo do pai da Dora. Tipo assim, os pacientes dele jantavam salmão na casa dele, ele ficava passeando para lá e para cá com aquela turma. E o Cartier-Latin, gente, nos anos 50, quem conhece Paris sabe, aquilo ali era um bairro, Cartier mesmo. Aquilo ali era menor que a Vila Madalena. Era a bolha da bolha da bolha. A turma ficava no bar, saía da sessão com o Lacan, ia pro bar, o outro ia pro Demagog e ficava ali conversando com o Sartre, sei lá. Todo mundo sabia da vida de todo mundo. O Lacan era o cara menos discreto do planeta. O cara punha o pé pra fora em Paris, todo mundo já sabia onde ele estava, com que amante ele estava passeando, com quem que... Gente, então assim, agora tem gente que não gosta, tem gente que é discreto, né? Tudo bem, cada um coloca o que quer e faz o que quer, né? Eu, por exemplo, eu uso a minhas redes assim de uma maneira muito lúdica, né? Eu brinco muito com essa coisa, né? Para mim é uma grande brincadeira, aquilo, porque senão eu não vou participar também. Se não for para brincar, eu não desço pro play, né? Fazer coisa melhor da minha vida. Não, você tem muita experiência clínica de anos escutando mulheres, né? Quais questões aparecem no divã nos dias atuais? O que a gente pode recolher Patrícia da cultura Corset. hoje? O amor romântico. Ainda. Mas, assim, a crise do amor romântico. Conversei com a Ingrid, você também, né? Ingrid Gerolimite. Que eu conversei no Ouvindo Voz, maravilhosa, né? Olha, eu tenho percebido a mulherada muito mais atenta a essas questões do que quando eu comecei a clinicar, sabe? Muito mais advertidas. É lógico que tem um recorte aí também, né? Não dá pra gente tomar a nossa clínica como sendo referência absoluta, muito menos universal, né? Imagina, de modo algum. Mas eu percebo, assim... Tem um viés essa minha percepção, porque, por outro lado, eu percebo que cada vez mais eu tenho sido procurada por analisantes para fazer análise comigo, justamente porque, de alguma maneira, elas querem, e eles também, isso é muito legal, uma escuta atravessada pelo feminismo. Por tudo, com tudo que pode ter de equívoco transferencial aí, porque eu brinco que eu não sou coach de desconstrução de machismo tóxico. Aliás, deveria ser que eu ia ficar rica. Fazer um curso, 12 passos para a desconstrução. Não, acho que eu vou ficar rica, mas enfim, vou vender, já pensou? Aí dou de brinde, alguma coisa, né? Mas não, né? Então assim, não é isso, né? A gente ali como analista, óbvio, não vai fazer isso, mas as pessoas vêm com esse imaginário. E as mulheres, algumas, inclusive colegas e tal, que têm me procurado mais recentemente, elas têm dado um pouco esse testemunho, assim, do quanto é importante ter uma escuta, evidentemente não militante, porque a minha escuta nunca foi militante, mas uma escuta atravessada por uma certa, pelo menos, advertência em relação aos preconceitos, né? Porque, como a gente disse antes, muitos colegas e muitas colegas não se dão conta, mas estão, sim, tomados pela ideologia
cultura dominante, né? Então, eu acho que isso faz muita diferença. Então, também eu não sei o que vem antes, o ovo ou a galinha. Quer dizer, se estão chegando na clínica porque tem uma coisa social mesmo, de discurso que está mudando, eu acho que sim. Mas, ao mesmo tempo, acho que a minha clínica também é um pouco enviesada em relação a isso, né? A gente está aqui caminhando para o final. E eu queria te perguntar, por que é importante hoje a gente pensar uma psicanálise decolonial ou fora da casinha, que é até uma proposta sua e da Maria Cristina Poli para um seminário, né? Então, eu e a Cris Poli estamos bancando aí também sustentar esse seminário, que teve também muita crítica esse nome, Posso viu? imaginar. Tivemos muita resistência. Isso não é psicanálise. Muita resistência com esse título e tal, mas a gente manteve, porque foi um xiste que a gente fez, e a gente falou, não, o xiste tem que ser levado a sério, a gente é psicanalista, gente. E aí mantivemos e tal. E... Patrícia, eu vou te falar, isso para mim tem sido atualmente uma das coisas mais importantes. E eu tenho estudado muito sobre isso. Você sabe que, eu vou te contar, assim, há alguns anos atrás, é isso, né? Gente, eu não percebia onde que eu tava pondo o dedo, entendeu? Eu ia lá mexendo no vespeiro e falava, nossa, por que tá saindo tanta vespa? Bem histérica, né? Tipo, nossa! Não sabia. E eu falava, gente, o negócio colonial, não tava na moda falar colonial, entendeu? Você mesmo deve ter me visto em várias reuniões lá do fórum falando, né? Do negócio colonial. E que a turma decolonial. E eu praticamente era assassinada lá, porque falavam, aqui não tem negócio colonial. Você está falando que não sei o quê. E eu dizia, não, gente, mas eu não estou fulanizando, eu não estou falando que os nossos amiguinhos franceses, não estou falando que a Colette Soler é uma colonizadora, que o amiguinho não sei quem, que o Bernard Nominet, que o Max trouxe, que eu não estou falando dos nossos amigos, não, nossos amigos não. Você sabe que eu entrevistei a Elisa Lucinda, eu preciso contar, é ótima, maravilhosa. No Ouvindo Vozes, a Elisa, aí ela me deu o convite para ir no espetáculo dela, né? Aí eu fui e ela falava horrores da branquitude. Horrores, daí no meio dos horrores que ela tá falando, mas não tô falando de vocês que estão aqui não, viu? Só de quem não veio na peça. Então eu esquecia de falar para as pessoas, gente, eu não tô falando dos nossos amigos na nossa escola, não existe ninguém. Eu tô falando dos outros. Então assim, né, piadas à parte, óbvio que eu não tava falando de fulano, de Beltrano, as pessoas que são nossas amigas, que... Né, a Rite que escreveu o meu prefácio, assim, gente que janta com a gente, que a gente vai na casa, que a gente dança junto na festa, no congresso, né? Não é fulanizar, é a mesma coisa que um preto falar pra gente do racismo, e a gente fala assim, eu não sou racista. Hello? Tipo, ou nós mulheres falarmos para um homem do machismo e o nosso amigo homem ficar ofendido e dizer assim, eu não sou machista, eu nunca proibi você de usar mini saia. Sim. Eu sempre deixei você trabalhar, eu lavo louça. Então, quando eu falava da coisa do colonialista, os colegas reagiam dessa forma, entendeu? Aqui não tem colonialismo, imagina. Eu falava, gente, mas eu tô falando um negócio estrutural. Outro dia, numa reunião online pelo Zoom, eu falei isso de novo, eu e a minha grande boca, né? Falei de novo do colonialismo, não sei o quê. Daqui a pouco eu via todo mundo com o zoião assim, ó. Mas as pessoas ficaram ofendidas. Eu vi que os meus amigos estavam... Eu falei, gente, eu não tô falando de vocês. Desculpa, eu tô falando de uma coisa... Não é possível, vocês nunca ouviram falar de colonialismo estrutural. Tipo... E aqui não é a Argélia. Eu não tô nem falando da França, tô falando de Portugal. Tipo... Sim. Brincando, não. Mas assim, é uma coisa assim... Então, agora, né, falando um pouco mais sério, assim... Eu acho... fundamental que isso esteja vindo à tona. A gente vai fazer um colóquio agora lá em Paris. Não sei se você está sabendo, né? Sabendo, que a gente vai falar sobre isso em Paris. Aí sim que o negócio vai ficar ruim pro nosso lado. Mas porque é isso, assim, a gente precisa falar disso, inclusive porque eu acho que o futuro da psicanálise está na América Latina. E mais especificamente no Brasil, hein, por causa da crise que está acontecendo na Argentina, infelizmente. Então, eu acho que realmente aonde a psicanálise está mais viva, seguindo a sua vocação
subversiva, sua vocação de resistência, sua vocação de fazer valer o desejo, de fazer valer a diversidade, de fazer valer os diversos modos de gozo, de fazer valer um discurso que, como Lacan dizia, resiste ao discurso do capitalista, aonde isso está realmente vivo e onde tem muitos jovens interessados na formação, fazendo psicanálise, aonde a psicanálise está fazendo um esforço não apenas da parte da elite da psicanálise, mas felizmente como uma própria reivindicação dos aspirantes a psicanalistas, está se democratizando, está incluindo o debate sobre a questão do racismo, sobre a questão da homofobia, da transfobia, da questão da luta de classes. Cadê os psicanalistas operários? Cadê os psicanalistas periféricos? Por que a turma tem que pegar não sei quantos transportes para vir aqui no centro, na Avenida Brasil, para fazer formação? Sim. Por que o congresso custa R$2.000 e o hotel é o resort, eu não sei das coisas? Sim. Enfim, ou a gente enfrenta isso e de fato constrói uma psicanálise acessível, sem perder la ternura jamás, sem perder o rigor, o rigor, né, a orientação, porque não adianta a gente também, não se trata simplesmente de fazer o para todos, se o para todos for de baixa qualidade, claro, né? Esse é o desafio. Então eu acho que o que está no centro do debate atual e do desafio atual é essa questão decolonial, com tudo que isso implica, né, em termos de pensar essas outras questões. E, assim, eu vou te falar, Patrícia, é o que eu tenho estudado. Nos últimos anos, eu tenho realmente me dedicado a estudar, né, e me debruçar sobre essas questões para poder, de alguma maneira, dialogar com esses outros atores, né, sociais, culturais, políticos, com alguma dignidade, né, para não ficar falando besteira, para não ficar falando que aqui não tem colonização, que aqui não tem racismo, que aqui não tem homofobia, como se não fossem, aqui não tem misoginia, como se não fossem questões estruturais e como se o discurso da psicanálise não tivesse sempre sido um discurso subversivo. Sim. Né? Bom, para fechar, qual a sua relação com a escrita? Quem escreve a psicanálise e o que se faz quando se escreve psicanálise? Então, essa questão da escrita, a gente vai até conversar sobre isso, né, no sábado, logo mais. Eu acho que, no fundo, a gente está falando da relação da psicanálise com a letra, né? Que é uma noção tão cara ao Lacan, lá desde o início do seu ensino, quando ele escreve o seminário sobre o conto do Edgar Allan Poe, A Carta Roubada, que em francês lettre, né? É letra e carta, né? Você falou da carta da autora. Eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, assim. A escrita em psicanálise não é uma escrita poética. Acho que a gente não pode exigir que os psicanalistas sejam todos escritores criativos, façam literatura. Sim. Acho que isso é uma outra questão. Quem tem talento, muito que bem, que faça literatura, de preferência, né, literatura mesmo, né? Tem uma aproximação da psicanálise com a poética, a gente sabe que tem toda uma linha de pesquisa em relação a isso. Eu mesma escrevi um livro sobre a letra, né, falando da função poética, da linguagem e tudo, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente também não pode reduzir a escrita psicanalítica apenas a fórmulas. Acho que a gente tem as fórmulas, inclusive eu trabalhei bastante as fórmulas da sexuação aqui, né, no meu livro, mas eu acho que tem um debate interessante sobre a questão da autoria, né? Importa quem fala, quer dizer, importa dizer Freud disse, Lacan disse, ou na verdade mais importa as ideias que estão sendo veiculadas ali, né? Como no campo da ciência, por exemplo, que é mais importante a ideia do que o autor, né? Embora a questão
da universidade capitalize isso com toda aquela questão do currículo Lattes e da autoria de não sei quantos textos publicados, mas aí é o autor no sentido assim do número de publicações, né? Não é sobre a propriedade intelectual daquela ideia, necessariamente, embora também haja todo um debate sobre a propriedade intelectual da ideia. Então é algo extremamente complexo, né? Mas eu acho que tem uma coisa transgeracional, que eu acho que aí a gente toca na questão da transmissão da psicanálise, porque mais além da questão da escrita no sentido da grafia ou da produção de um texto, eu acho que tem alguma coisa que vai se escrevendo no divã, né? E eu acho que é essa escrita que vai sendo transmitida, inclusive no passe, que é algo extraordinário, enfim, outro dia a gente pode voltar para falar sobre isso, e que vai se transmitindo entre gerações, né? Então tem alguma coisa aí realmente, né, que se decanta da experiência analítica, da radicalidade, dessa aventura, como eu costumo dizer, que é uma psicanálise para cada um de nós, que vai, felizmente, fazendo com que a psicanálise perdure ao longo dos tempos. Agora, para você, você não escreve só sobre psicanálise, né? Que lugar a escrita ocupa na sua vida? Você escreve para o GGN, você escreve crônicas, você sempre posta alguma coisa nas suas redes, né? O que a escrita diz da Ana Laura? Eu demorei muito para me autorizar como escritora. Hoje eu me autorizo, eu digo, né, que eu sou psicanalista, escritora, editora e como você falou aí, cantora e corredora. Ainda bem, né? Porque a hora que você enche o saco de uma coisa, você tem tem opção. Eu acho curioso porque tem evidentemente uma relação aí com a voz, né? A gente tá brincando com questão de cantora e tal, mas é isso mesmo, né? Quer dizer, ou você escuta, ou você canta, ou você fala os destinos da pulsão, né? Mas eu acho que a escrita, para mim, é um tema tão clássico, assim, tão socrático, né? A relação da escrita com a verdade, né? Para mim, escrever sempre teve um sentido, assim, de transmissão mesmo, de decantar alguma coisa e de alguma forma, inscrever uma marca, né? Um estilo que tem, inclusive, estilete, né? E estilô também, né? A caneta, né? A coisa do estilo tem a ver com isso, com a escrita também. E eu acho que são escritas muito diferentes, assim, a escrita teórica, né? Eu gosto muito do livro enquanto objeto material, assim. A coisa de escrever crônicas foi muito interessante, porque foi uma maneira de eu conseguir dar vazão para minha indignação. Então, quando eu descobri e encontrei, felizmente fui convidada, né, pelo Luiz Nassif para ter uma coluna ali no GGN, para mim foi uma maravilha, porque quando eu fico muito pé da vida com alguma coisa, muito indignada, muito revoltada, muito... Tem um espaço, né? Que era uma coisa que me tomava e eu tinha vontade de, sei lá, entendeu? Fazer coisas terríveis, perder meu réu primário, né? Então, isso de alguma maneira canalizou. Então, eu nunca tinha escrito crônicas, assim. Eu escrevia no Facebook e tal, eu acho que, né, ele lia as coisas que eu escrevia no Facebook e tal, e acabou fazendo esse convite. Foi maravilhoso para mim, até porque eu não tenho nenhum compromisso, assim, com a periodicidade, né, tem que escrever toda semana. Então, quando eu fico, alguma coisa me toma, e às vezes também são coisas bonitas, né? Sim. Espetáculos, filmes, eu sempre gostei de escrever sobre isso, assim, para mim mesma, punha no Facebook e tal. Mas tem uma outra coisa que é escrever poemas, né? E isso é uma coisa que eu tenho desde adolescente. Aí é uma coisa muito íntima e que eu acho que... aí acho que tem a ver mais com o que a Ana Cristina César fala mesmo, que é um pouco o poema, ele dá corpo pros afetos, assim, mais... desbordados e transbordados, né, para aquilo que está um pouco solto, assim, ele de alguma maneira dá uma amarrada, e às vezes você escreve um poema e depois você lê e você fala, nossa, então era isso que eu estava sentindo.
Então, poemas, para mim, eles sempre foram muito organizadores do meu próprio, da minha subjetividade, assim. E eu acho que isso tem a ver com o feminino também. Sim. Porque a gente não encontra muito espaço, né, para... a gente se esparrama, como não todas, né? Falando um pouco da sexuação, a gente se esparrama e depois a gente tem dificuldade de se recolher de novo, né? E eu acho que o poema, para mim, né? Ele sempre teve muito essa função, mas eu nunca publiquei poemas, né? Porque eu digo que eu tenho um amigo que fala que tem mais poeta no mundo do que ser humano. Então eu morro de medo de falar que eu sou poeta. Eu falo que eu escrevo anortografias, não poemas. Ótimo. Ana Laura, muito obrigada. Obrigada a você, Patrícia. Incrível. Seguimos falando. Queria deixar a dica aqui. Feminilidade e Experiência Psicanalítica, Ana Laura Prats. Essa edição saiu pela Larvatus Prodel. Eu sou a Patrícia Corsetto, esse foi mais um Entre Elas. Conversei hoje com Ana Laura Prats.